também a sua determinação, a sua continuidade, o seu plano e projeto de fé. Por isso dizemos com muita alegria, muito obrigado e obrigado por tudo aquilo que foi e que será e que é ensinamento diante dos homens e diante de nós. Caríssimos irmãos, celebramos sim o 14º domingo do tempo comum. As leituras que nós acabamos de ouvir querem nos mostrar aquilo que foi, sobretudo a primeira leitura, a vocação do profeta Ezequiel. Ouvimos logo no princípio que naquele tempo o Espírito do Senhor estava sobre eles. O Espírito do Senhor tocou o profeta Ezequiel. E neste toque do Espírito do Senhor, o profeta foi dito para levantar-se, para ir ao povo de Jerusalém, povo hebreu, para anunciar e proclamar a palavra. Afirma nessa leitura que o Espírito lhe falara: levanta, filho do homem, para este povo e vai anunciar. O povo de coração insensível, o povo de coração duro, o povo que não escuta a palavra de Deus, nem se inquieta, nem se preocupa. Mas a este povo és convidado para ir proclamar e anunciar a palavra. E o profeta Ezequiel, como nós ouvimos, levanta-se no meio da multidão e vai ao encontro deste povo. A palavra que nós ouvimos aqui, filho do homem, significa que o profeta foi eleito no meio das pessoas. Foi eleito para anunciar a palavra de Deus no meio da sua própria sociedade. Isto é, ser profeta não é um homem diferente de outros homens, mas sim é um filho, é uma pessoa que é chamada no meio de outras pessoas. Por isso, é filho do homem. Mas ser profeta significa ser porta-voz da palavra. Significa ser espécie de um telefone que recebe a voz do Senhor, a voz de Deus, e transmite fielmente no meio da própria sociedade. Esta palavra nos revela também: irás para um povo difícil, anunciarás a palavra no meio das grandes dificuldades, e haverá também pessoas que irão escutar a sua voz. Haverá pessoas que levarão a voz do Senhor no seu próprio coração. Em contrapartida, esta palavra também será incompreendida no meio do próprio povo. Por isso, encontrarás grandes dificuldades. Uns escutarão a palavra e outros não escutarão a palavra. Em tudo isso, como profeta e porta-voz da palavra do Senhor, não desanime de proclamar a palavra. Nós encontramos essas grandes dificuldades. Todo aquele que quer transmitir a palavra do Senhor, quer por experiência pessoal, quer pela pregação da palavra através da voz, tudo isto sempre há dificuldades da recepção da palavra do Senhor. Vamos, o que consola todo profeta é que a palavra que nos é confiada
não é a nossa própria palavra. A nenhum profeta poderá levar a palavra do Senhor como se fosse a sua própria palavra. Há nenhum profeta que poderá desanimar através da incompreensão da mesma palavra, porque sempre o Espírito do Senhor está sobre nós. Às vezes, nós pensamos que os profetas são os animadores, são os catequistas, os profetas são os padres. Não só, mas também todo aquele que foi tocado pelo Senhor, pelo batismo, é um novo profeta da palavra do Senhor. Recordemos no nosso batismo, uma das passagens diz: serás profeta, rei e sacerdote. Para dizer que nós partilhamos na experiência da propagação dessa palavra do Senhor. Para dizer que nós experimentamos também, pela ação do Espírito Santo, ser porta-vozes da palavra do Senhor. Nós não fuja essa responsabilidade. Por cada um de nós, seja verdadeiro profeta da palavra do Senhor. Através da experiência, através da fé, através do entendimento, e todo cristão é chamado a ser porta-voz da mensagem e da palavra do Senhor. O Santo Evangelho. Jesus Cristo a serem compreendidos na sua própria cultura. Chegou a certa altura, depois de Cristo passar por várias regiões, a fazer o bem, atravessando a bem junto vários rios e mares, as regiões da Galileia, pregando a boa nova da salvação. Chega certo tempo, Jesus Cristo quer voltar para a sua própria terra, vai a Nazaré, onde tinha sido criado. Jesus Cristo chega a um sábado, poder ser a um domingo como hoje, vai no meio dos céus e levanta-se publicamente para transmitir a palavra. Mas encontramos a incompreensão. Duas partes do Evangelho. A primeira parte, quando Jesus Cristo fala, toda a gente se admira sobre a sua palavra. Encontramos os anciãos, os escribas, encontramos também fariseus juntos, e também aquele que sempre frequentava nas sinagogas, admirava-se da palavra do Senhor, ficavam-se perplexos. Essa gente tinha pouca fé, apesar de frequentarem todo o dia nas sinagogas, mas não entendiam sobre as coisas do alto. Por isso admiram-se e continuam a dizer: não é este filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Não estão aqui entre nós os seus parentes, irmãos, o José, o Judas, o Tiago? Não está aqui a sua mãe, Maria? De onde lhe vem essa sabedoria? Reparem essa interrogação. Portanto, minimizam Jesus Cristo como simplesmente o Filho do Homem. Esquecem que Ele era também Deus. Aliás, era Deus. Ele era consubstancial ao seu Pai. E tudo que transmitia o ensinamento vinha do seu Pai. E eles minimizaram Cristo. Porém, o Evangelho diz-nos: olhar para aquela gente e encontrava pouca fé. Apesar de serem pessoas que sempre frequentavam na sinagoga, mas eram homens de pouca fé. Os domingos, as missas, mas temos pouca fé. Também olharmos para Cristo
minimizarmos a figura de Cristo como simplesmente o homem social e não compreendermos que Ele é Salvador da igreja. Estamos a procurar de um Cristo simplesmente curandeiro. Cristo de 5 litros, Cristo que pode nos curar, mas deixamos a essência, a parte fundamental da presença de Cristo no meio de nós. Nós também podemos rezar tantos terços, tantas missas, ajoelharmos antes de comungar, mas tudo isto não passar apenas a experiência de um teatro, não termos fé. E Jesus Cristo escandaliza-se com isto. Olha para nós e não entende. Olha para nós, encontra o vazio. Olha para nós, encontra-nos numa experiência de teatro. Nós também podemos utilizar as túnicas. Pensamos que tudo isto é o resumo de fé. Caríssimos irmãos, diz que Jesus Cristo fez pouco milagre na sua própria terra e ainda afirma: o profeta só é rejeitado na sua terra, o profeta é incompreendido na sua própria cultura, porque os judeus, sabendo que Jesus Cristo era o Salvador, compararam Jesus Cristo com os salvadores mundanos, salvadores deste mundo. Esqueceram que a salvação de Cristo vem do alto. Os judeus olharam para Jesus Cristo quando viram que era Salvador, como aquele homem poderoso, com subalternos, com militares, mas esqueceram que Jesus Cristo, o seu reino, o seu poderio, ultrapassava o entendimento deste mundo. A compreensão de Jesus Cristo como Salvador não pode ser resumida apenas no pensamento. Jesus Cristo não é Salvador só apenas quando pensamos que Ele é Salvador. Ele é Salvador por sua natureza. Ele é